Mas pro final do vídeo eu vou contar pra vocês como que foi o processo para imprimir a espada de grama do fim em 3D. Como assim? Agora vai ver só, doida! Essa é a espada de grama! Mas antes disso eu queria que vocês soubessem por que eu escolhi esse material e por que eu só ia imprimir se fosse essa versão da espada. Vamos lá? Quanto ao material, a resposta simples e rápida é que eu queria um jeito de torrar mais rápido esse PLA verde. Eu comprei um rolo de 1 kg para imprimir o Dragonzord, que o vídeo também tá aí no canal se você quiser ver. Eu sabia que ia sobrar, mas eu optei por comprar essa quantidade justamente porque valia mais a pena o preço, né? Mas se a gente parar para refletir por um segundo, a gente lembra que o PLA é um plástico feito à base de cana-de-açúcar e amido de milho. Então, mesmo que a nossa espada não seja de grama, ela tem sim origem vegetal. Eu falei que eu só queria imprimir uma versão específica da espada de grama. A gente poderia muito bem imprimir essa versão aqui, mas sinceramente eu não acho que teria tanta graça assim. Então deixa eu entrar um pouco mais de detalhes. Vamos lembrar um pouquinho da Hora de Aventura e vocês vão entender exatamente o que eu tô falando. O Finn teve várias espadas muito peculiares ao longo do tempo. Inclusive uma que era ele mesmo. A espada de grama, por exemplo, ela é uma coisa viva, né? E aí isso tem várias consequências que eles usam de jeitos interessantes. Por exemplo, se ela for cortada, ela simplesmente cresce de volta. Fora isso, ela é maleável, assim, ela pode ficar rígida ou se dobrar de jeitos específicos. Tipo, tem essa ceninha aqui que ela roda e aí fica parecendo um cortador de grama, né? Na realidade, para mim, a consequência mais legal dessa maleabilidade da espada de grama é que ela fica ali enrolada em volta do pulso do Finn, e aí quando ele precisa ou ele quer, simplesmente ela volta a tomar a forma de espada, e quando ele não quer, fica ali como se fosse um bracelete de grama, né? Inclusive, tem um maluco na internet que fez uma espada de grama usando uma trena. Então, de fato, ela dá pra você enrolar no braço e aí, quando você estende, ela fica um pouco mais rígida, né? Que eu achei, assim, impressionante, tá de parabéns. Mas eu realmente queria imprimir ela em 3D. Até porque eu aposto que com a espada de grama, usando a trena, ela não tem rigidez quase nenhuma. Então, se você bater um pouquinho mais forte de um jeito diferente em alguma coisa, ela vai dobrar pra fora completamente. Fora que quando a gente balança uma coisa rígida, tipo uma espada, dá uma sensação diferente do que uma coisa um pouco mais mole, tipo um macarrão de piscina, sei lá. Não sei se vocês já viram isso, mas teve uma época que na internet era uma grande febre imprimir katanas retráteis. Então, basicamente, a lâmina fica toda guardada dentro do cabo da espada, e a lâmina é feita de várias partes que travam uma na outra quando você estende a espada. E desde a primeira vez que eu vi isso, eu sempre achei que fosse o caso perfeito para fazer a espada de grama. Só que apesar de eu ter sim uma experiência razoável com modelagem 3D, uma outra coisa que eu tenho bastante é preguiça. Então eu simplesmente esperei, e aí alguém foi lá e fez a versão da espada de grama com o método da katana retrátil. Obviamente, como de costume, o link vai estar aí embaixo na descrição se você quiser imprimir a sua. E é isso aí que a gente vai imprimir hoje. O autor disponibilizou 6 arquivos, mas quando você bate o olho você vê que você só precisa de 5. É bem tranquilo de imprimir até. Na minha K1 Max demorou aí 5 a 6 horas. Isso quer dizer que se você tiver uma impressora daquelas mais antigas, vai demorar aí pelo menos umas 12 horas. E gastou por volta de 150 gramas de filamento, que também é bem leve para uma espada, né? Em questão de configuração de impressão, eu só recomendaria usar alguma coisa para aumentar a aderência na mesa, que as peças têm pouca superfície de contato e elas são bem altinhas, né? Então um raft ou um brim já vai resolver. E também você pode separar as duas folhas que o autor colocou num arquivo só, para o slicer ter mais liberdade ali de posicionamento das peças. Para montar a espada, na teoria é super fácil, na prática é um pouco chatinho, porque tem pouca superfície de contato entre as peças e não tem nada que te ajuda a alinhar, tirando sua referência visual ali, saca? Mas os passos para montar ela são os seguintes. Primeiro você precisa colocar a ponta da espada dentro das outras partes da lâmina. Depois a gente coloca a lâmina dentro do cabo da espada. Muita atenção nessa parte, porque pode parecer que não tem um lado certo, mas tem sim. Apesar disso é bem fácil de ver, porque se você tentar colocar do lado errado, ela não vai conseguir entrar muito bem. Tem que ser super fácil de colocar a lâmina no cabo. Então se você estiver fazendo força, tá errado. Depois disso, a gente pode colocar a tampa no lado de baixo da espada, que seria como se fosse o pomo, né? Aqui já começa a ser a parte mais chatinha de colar as coisas, ou sei lá. Eu preferi usar o ferro de solda e soldar as peças em vez de colar, até para não correr risco de colar tudo junto. Se você for usar cola, eu recomendo ter alguma coisa para fixar mais ou menos as peças no lugar. E também, principalmente para essa parte do pomo,
talvez seja interessante colar ele com a lâmina estendida, justamente para correr menos risco de você colar tudo junto. E aí a parte final, para dar aquele acabamento estético e aparência que a gente realmente espera da espada de grama, a gente precisa colocar essas partes da grama onde seria a guarda da espada, né? Essa parte é muito chatinha também, justamente porque é difícil de ver se está no lugar certo e também as peças são muito fininhas. Então eu usei um daqueles grampos de metal pretos para tentar segurar ali as folhas no lugar, enquanto eu soldava as peças com o ferro de solda. Inclusive, usar o ferro de solda aqui tem uma pequena vantagem extra, que é, se vocês prestarem atenção, fica uma fissura ali entre as partes da guarda. E usando cola, você provavelmente não vai conseguir fechar essa fissura. Com o ferro de solda, a gente consegue simplesmente espalhar um pouco o plástico e fechar isso sem precisar de nenhum outro método, sabe? E é isso, agora a gente já pode se divertir com a nossa espada de grama, que de fato é retrátil. Fiquei super satisfeito com o resultado, era exatamente do jeito que eu estava esperando. Simplesmente não me canso de ficar abrindo e fechando a espada e fazendo poses diferentes e tal. Mas enfim, por hoje é só. Falou e até mais.